Oi, pessoal. Nós vamos para a parte final do capítulo 3, quando então paramos num ponto em que vamos falar um pouquinho sobre a Guerra de Canudos. Falar em Guerra de Canudos é falar em um movimento messiânico. E falar em um movimento messiânico é falarmos em um movimento que o líder se inspirava em um Deus, se inspirava em um Salvador. E um Salvador para quem? Um Salvador para os povos nordestinos, principalmente do interior nordestino. Quando falamos na Guerra de Canudos, nós vamos começar falando de um homem chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, que foi apelidado de Antônio Conselheiro. Uma vida simples, pacata, trabalhando como sapateiro, até que um dia, numa desilusão em casa, acabou saindo de casa e, perambulando pelas regiões do interior nordestino, começou a dar conselhos à população local. Uma população que vivia na miséria, distante da elite, uma elite, um governo oligárquico, coronelista, que pouco se importava com a população, além da seca. Diante disso, essas pessoas carentes de atenção passaram a seguir Antônio Conselheiro. E isso vai no século XIX, final do século XIX, quando então Antônio Conselheiro chegou no momento que percebeu que eram muitas pessoas seguindo ele. Não dá para viver uma vida semi-nômade levando essas milhares de pessoas para lugar incerto. E essas pessoas confiavam nele. Ele era o salvador para essas pessoas. E Antônio Conselheiro tinha vários conselhos. Conselhos que diz respeito a uma política coronelista, seja contra ela. Conselhos que diz respeito aos mandos e desmandos da Igreja Católica, sejam contra alguns preceitos católicos, e por aí vai. Sejam contra a exploração dos coronéis sobre o trabalho de vocês. Essas pessoas abandonaram o pouco que tinha para segui-lo. E aí, quando ele via com uma multidão, de uma forma ainda semi-nômade no interior, eu preciso me fixar em algum local. E Antônio Conselheiro, então, optou por ocupar uma área próxima a um açude chamado Cocorobó, no qual ali, na Bahia, ele se instala naquela região e, a partir de então, funda-se um arraial, apelidado de Canudos por conta de uma planta típica em volta desse açude no formato de canudo. Quando ele ali está, ele é o líder, porém de uma comunidade onde tudo era de todos, onde era subsistente, mas ele dava ordens. E aí, ao delegar funções a várias pessoas, nós temos a semente plantada, uma semente de algo totalmente diferente do momento, que era o momento do coronelismo, da força do trabalhador ou da força do fazendeiro sobre os trabalhadores. E aí, dentro desse arraial, o arraial, as pessoas que ali viviam, a comunidade, não pagavam impostos ao governo. A comunidade deixou de seguir a Igreja Católica. Os membros dessa comunidade deixaram de trabalhar para os fazendeiros. É algo que vai contra o caminho político da época. Foram então necessárias conversas e diálogos que nada resolveram. E a partir de então nós temos o grupo político local e mais o governo instalando um momento de guerra contra Canudos. É o momento em que nós temos as forças civis contra as forças militares do governo. E nessas expedições do governo nós vamos ter 4 expedições para conseguir acabar com o arraial. Antônio Conselheiro não sobreviveu para ver o fim da guerra. Ele faleceu entre as expedições, mas o arraial ficou completamente arrasado. E esse arrasado a gente considera, segundo as histórias que nós temos a partir de um livro, de uma obra, que é a obra Os Sertões de Euclides da Cunha, que era um jornalista responsável por fazer a cobertura dessa guerra em pleno século XIX, como um aprofundamento para vocês. Não deixem de ler, se possível, a obra Os Sertões. Quando a gente passa para uma outra guerra, quando nós vamos falar de uma guerra que diz respeito, deixa eu seguir aqui a ordem da Guerra do Contestado, pelos slides que eu enviei para vocês, nós estamos falando também de um outro movimento civil da República Oligárquica. Um movimento por volta de 1912, quando então na região sul do Brasil, entre o Paraná e Santa Catarina, nós temos o governo cedendo terras para a construção de uma linha férrea. E nessa construção, aproximadamente centenas de comunidades onde o local foi doado teriam que abandonar aquelas terras. Essas pessoas resistiram e contestaram, ou seja, não aceitaram sair dessas terras. E aí uma guerra se armou, governo contra os contestadores. E essa guerra também é tratada como um movimento messiânico.
ou seja, alguém, um beato, uma pessoa considerada de muita influência, que nós vamos ver mais à frente. A partir do momento que a gente fala do beato José Maria, nós temos ele como grande líder dessa guerra, porém uma guerra totalmente contrária aos interesses e direitos da população local, no qual a população foi arrasada, foi dizimada, em torno de 20 mil mortes nessa guerra e uma vitória para o governo. Todas as pessoas ou foram executadas e mortas na guerra, ou tiveram que sair daquele local para a construção da linha férrea. Esse é o momento da Guerra do Contestado. E aí depois nós vamos falar, para encerrar, sobre o cangaço. Cangaço, algo tão polêmico na história, porque quando a gente fala muito em cangaço, remete a um personagem, a uma pessoa que se tornou líder incontestável de um movimento rural nordestino. Isso é o cangaço. Um movimento rural nordestino em que antigos jagunços dos coronéis, revoltados com a exploração dos coronéis, resolveram saquear vilarejos, resolveram saquear territórios rurais ou urbanos do Nordeste para poder roubar a riqueza dos coronéis, mas não só dos coronéis, de todos os cidadãos que ali viviam na comunidade no arraial invadido. E aí tocavam terror pelo local. Como não havia segurança suficiente, boa parte das pessoas acabaram morrendo ou ficando nas mãos desses cangaceiros, como ficaram sendo chamados. E nós temos o mais famoso dele, Virgulino Ferreira da Silva, apelidado Lampião, que acabou se apaixonando por Maria Bonita e ela, filha de um fazendeiro local, abandonou tudo que tinha para seguir Virgulino Ferreira da Silva. Esse grupo de Lampião foi o mais considerado, não o mais forte, mas o mais corajoso em termos negativos, por falar de saque, de violência em si, contra a sociedade nordestina. E muitas vezes foram sendo citados momentos em que o cangaço era tratado como um movimento, espécie Robin Hood, roubar dos ricos para dar aos pobres, mas não foi bem assim. O movimento foi tratado como um movimento violento. Ele é tratado como um movimento violento. E aí nós vamos ter as volantes, que eram os policiais da época, recrutados para poder conseguir encontrar esses cangaceiros que viviam sobre a caatinga, dentro da caatinga, dentro de um local inóspito, difícil de se adentrar por conta dos espinhos. E aí nós temos os cangaceiros completamente com uma indumentária, uma vestimenta de couro, muito protegidos dentro dessa caatinga, né, dentro dali do local, e acaba que as volantes tinham dificuldades para encontrá-los, mas encontraram. O grupo ou os grupos acabaram sendo exterminados, e o de Lampião foi um dos mais, potencialmente, politicamente falando, condenados, quando então o grupo dele, ao ser encontrado, todos os membros tiveram as cabeças cortadas e expostas numa praça pública, para mostrar a arrogância que o governo, não a arrogância, mas para mostrar a força do governo perante alguém ou algum grupo que se contrariava ou que era totalmente oposto aos interesses do governo oligárquico. Lembrando bem que esses movimentos sociais aconteceram durante a República Oligárquica. Fica aqui o final do nosso capítulo 3 e atente-se à leitura da apostila, atente-se aos exercícios que nós temos para fazer ao longo dos dias e até a próxima aula.